Salvete, amici Rome! Imagine uma cultura onde a higiene não é apenas uma necessidade, mas um ritual diário, uma prática de lazer e, acima de tudo, o centro da vida social. Naturalmente, estamos falando de Roma antiga. E este não é um vídeo sobre batalhas, exércitos, reis ou imperadores, mas sobre o lugar onde o romano passava as suas tardes, as termas. Para os romanos, tomar banho era ir ao clube, à academia, ao spa e ao escritório de negócios, tudo sob o mesmo teto, e na maioria das vezes, por um preço irrisório ou até gratuito. Veremos como o rico e o pobre compartilhavam o mesmo espaço lado a lado, em uma das poucas instituições verdadeiramente democráticas de Roma. Afinal, como uma civilização sem eletricidade conseguia aquecer milhões de litros de água, o chão e as paredes? E a resposta está em uma engenharia genial. Naquela época, uma engenharia inexistente no planeta todo: o hipocaustum. Nos próximos minutos, vamos mergulhar na rotina do banhista, nas regras sociais, nas termas mais famosas e nas curiosidades que, provavelmente, fariam você pensar duas vezes antes de reclamar das piscinas ou das academias de hoje. Gente, um lembrete rápido, mas muito importante. Seu apoio é o combustível deste canal. Para nos ajudar a crescer, basta um gesto simples. Um like, um comentário com a sua opinião, ou até mesmo um olá ou obrigado se o tempo estiver corrido. Esse pequeno esforço faz toda a diferença, pois sinaliza ao algoritmo do YouTube que este conteúdo merece ser compartilhado com mais amantes de história. Muito obrigado pela sua força. Agora, sem mais delongas, vamos juntos mergulhar em uma fantástica terma de Roma antiga. O coração das termas não estava na água, mas no ar. A capacidade romana de aquecer vastos complexos dependia de um sistema engenhoso, o hipocaustum, literalmente aquecido por baixo. Como funcionavam as termas romanas? O sistema era simples, mas, pela época, extremamente engenhoso. O ar quente era gerado em uma ou mais fornalhas, praefurnium, como nessa imagem e localizadas na parte externa da sala. Este ar quente formado era então conduzido para debaixo do chão. O chão das salas quentes, chamado de suspensura, não ficava diretamente no solo. Ele era elevado por pequenos pilares de tijolos, chamados pilae, pilhas. O ar quente circulava livremente nesse espaço, transformando o piso em um radiador gigante. Mas o calor não ficava só no chão. Tubos de terracota, os túbuli, eram embutidos nas paredes, permitindo que o ar quente subisse e irradiasse calor para toda a sala, criando uma verdadeira sauna. Este sistema aquecia tanto o ambiente quanto a água das piscinas adjacentes, que ficavam em tanques suspensos ou embutidos. O cheiro de fumaça e as cinzas do praefurnium eram constantes,
mas a engenharia garantia o luxo do calor em pleno inverno. Estima-se que as grandes termas, como as de Caracalla ou Diocleciano, queimavam toneladas de madeira por dia para manter o sistema funcionando. Um banho romano não era rápido. Era uma jornada organizada, uma sequência térmica obrigatória, projetada para levar o corpo do frio ao calor máximo e de volta ao frio para uma máxima revitalização. O vestuário, apoditerium, era a primeira parada onde o romano se despia. Se fosse rico, deixava suas vestes sob a guarda de um escravo. Se fosse pobre, confiava em um guarda das termas, e muitas vezes acabava sendo roubado de qualquer forma. O ritual começava com exercício. A palestra era uma academia em um pátio aberto, cercado por pórticos, onde se levantava pesos ou se praticava luta livre. O objetivo era suar antes mesmo de entrar nas salas quentes. Podia-se jogar também a bola em um antigo jogo romano conhecido como trigonal, jogado por 3 participantes posicionados nos vértices de um triângulo imaginário. O tepidarium era uma sala morna. O romano entrava aqui para aclimatar o corpo, suar levemente e preparar a pele. Era também uma sala de transição e um bom ponto para conversas mais tranquilas. No entanto, o caudarium era o ápice do calor. Uma sala com temperatura elevadíssima, muitas vezes com uma banheira quente acoplada, funcionando como uma sauna úmida. O suor era abundante, e era aqui que a sujeira era de fato solta. O frigidarium era um local de choque com final revigorante. Após o calor intenso, o banhista mergulhava em uma grande piscina de água fria. O choque térmico fechava os poros, aliviava a fadiga e, segundo a crença romana, trazia vigor. Uma das características mais notáveis das termas era a sua acessibilidade. A entrada era frequentemente gratuita ou custava apenas um quadrante, a menor moeda romana, o suficiente para permitir a entrada também de escravos e plebeus. Hoje o que você poderia comprar com um quadrante? Um cafezinho simples, e o custo da entrada era igual também para um patrício ou um senador. A termas era um nivelador social. Em uma mesma sala, um senador e um artesão poderiam estar suando lado a lado. Mas, apesar da convivência, o comportamento variava. O romano rico geralmente ia mais tarde, com sua comitiva de escravos, que o raspavam, massageavam e carregavam seus pertences, enquanto o pobre ia mais cedo. A maioria das termas impunha a separação de gêneros de 2 maneiras, ou com alas diferentes para homens, viriles, e mulheres, mulheres, ou em muitos casos, com horários diferentes. As mulheres geralmente tomavam banho pela manhã e os homens à tarde, no horário mais popular. Venham buscar os vossos olhos frescos. Derrubou! Vai, força! Acaba com ele! Ai, isso dói. Parem com o barulho. A vida nas termas era caótica, algo que o filósofo Sêneca, que morava perto de uma, odiava. Em suas cartas, ele se queixava do grito ensurdecedor dos pugilistas, misturado ao suspiro agonizante do que está sendo depilado e ao burburinho dos vendedores de bebida. As termas eram, de fato, um lugar de intensa poluição sonora.
Para um romano moderno, a rotina de higiene nas termas seria chocante. A ausência de sabão e a presença do estrigil são detalhes que definem a cultura romana de limpeza. Depois de suar, o óleo, agora misturado com sujeira, suor e células mortas, era removido com o estrigue, ou estrigil. Era um raspador de metal curvo usado para raspar a pele. Este ritual era feito pelo próprio banhista ou por um escravo, e o conteúdo removido era até mesmo vendido como cosmético ou remédio. Muitas termas possuíam lojas taberne integradas. Você podia comprar comida, vinho, toalhas e, claro, contratar massagistas e depiladores. Elas também eram centros culturais com bibliotecas e salas de poesia. Algumas termas mais avançadas usavam rodas d'água e bombas para elevar a água, mostrando a sofisticação da engenharia hidráulica romana. As termas menores, balneae, serviam aos bairros, mas os grandes complexos imperiais eram obras de arte arquitetônica, financiadas e construídas pelos imperadores para ganhar a simpatia do povo. As termas de Caracalla, que foram inauguradas em 216 d.C., eram um dos maiores e mais suntuosos complexos. Cobriam 11 hectares, ou seja, 11 campos de futebol, e podiam acomodar mais de 1.600 banhistas simultaneamente. Eram famosas por seus mármores coloridos, estátuas monumentais como o Hércules Farnese e mosaicos elaborados. Eram uma prova do poder e da riqueza do império. No entanto, as termas de Diocleciano eram as maiores de todas. Aproximadamente 13 campos de futebol. Construídas no início do quarto século depois de Cristo, podiam atender mais de 3.000 pessoas por vez. Após a queda de Roma, parte delas foi transformada por Michelangelo na Basílica de Santa Maria dos Anjos e dos Mártires, demonstrando a incrível durabilidade da construção romana. Esses complexos luxuosos eram uma forma de panem et circenses, pão e circo, garantindo que o povo, mesmo sem voto, se sentisse parte da grandeza do império. A experiência das termas romanas nos mostra o quanto a higiene era integrada à vida pública naquela época. Uma lição que muitas culturas modernas só viriam a aprender séculos depois. O declínio das termas começou com as invasões bárbaras e a desorganização do império. A manutenção do hipocaustum era cara. A destruição dos aquedutos interrompeu o fornecimento de água e o hábito acabou se perdendo, levando a uma Idade Média onde o banho público era raro. No entanto, o conceito romano de aquedutos, saneamento e o design das instalações de banho influenciou as culturas bizantina e islâmica e, eventualmente, ressurgiu na forma de spas e banhos turcos modernos. Aceitas mais vinho, minha cara? Com prazer. A água está maravilhosa hoje. O romano não tomava banho apenas para se limpar. Ele tomava banho para viver. E por que estou dizendo isso? Porque para os romanos o tempo nas termas era um investimento em saúde, socialização
e cidadania. A vida romana não era feita apenas de batalhas, mas desse ritual diário de comunidade e calor. Agora, para terminar nosso documentário termal, vamos fazer um exercício de história e psicologia. Vamos assistir ao discurso de Caracalla quando, no 216 d.C., o imperador entregou as suas monumentais termas ao povo romano. Ele era uma figura extremamente complexa, um benfeitor que deu cidadania a milhões, com o famoso edito, e, ao mesmo tempo, um general obcecado por Alexandre e conhecido por sua brutalidade. Mas, atenção, o texto que você ouvirá não é uma citação histórica. Não existe em nenhum documento. São palavras cuidadosamente colocadas na voz dele após reconstrução da personalidade do imperador, pensando o mais aproximadamente possível no que Caracalla teria provavelmente articulado: orgulho militar, generosidade imperial e um aviso de morte a qualquer traidor. Cidadãos de Roma, soldados do Império, olhem para isto, olhem para o mármore, o bronze, a água que flui, incansável dos confins do nosso império para este lugar. Que outra cidade na face da terra possui tal glória, tal testemunho de nossa força e generosidade? Eu, Marco Aurélio Antonino, seu imperador e o filho do divino Severo, entrego-lhes, hoje, as terme antoniniana. Não é uma casa de banho modesta, mas sim um templo do corpo e do espírito, à altura da grandeza de Roma e da majestade do seu povo. Vocês merecem este esplendor. Vocês, que suportam o fardo da vida em nossa metrópole eterna. Vocês, que dão à vida o seu verdadeiro valor, com o suor do trabalho, o rigor da disciplina, a devoção a Roma. Eu sou um general que governa, um guerreiro no trono, e eu digo a vocês: a disciplina que forja a legião deve forjar a cidade, e um soldado, quando regressa vitorioso, deve ter onde descansar e se purificar, onde o luxo não é um capricho fraco, mas sim um prêmio merecido. Que estes jardins sejam o vosso refúgio, que o caudarium vos aqueça, que o natatio vos refrigere, que nas palestras a juventude romana, agora toda ela cidadã do império pela minha vontade, forge os músculos que um dia marcharão para a glória. Que nas bibliotecas encontrem o pensamento dos grandes, aqueles que nos ensinaram a conquistar, a governar e a sonhar como Alexandre. Que ninguém diga que o vosso imperador vos nega o prazer e o conforto. Eu trouxe-vos a cidadania, agora trago-vos esta maravilha. Mas não se iludam. A generosidade de Roma tem um preço, lealdade absoluta, que todos os inimigos, dentro ou fora destas muralhas, que tramam ou murmuram contra o poder sagrado de Roma e contra a minha pessoa, contemplem esta estrutura e sintam terror do poder imperial. Esta é a prova de que sou capaz de tudo, de construir a mais bela das obras ou de arrancar a raiz mais profunda de qualquer traição. Entrem, desfrutem, banhem-se na glória de Roma. A água é para todos, mas a vitória é apenas para os corajosos e leais. Roma é eterna, o império é indestrutível, e eu sou o vosso imperador.